Excelente dia, pessoal! Muito obrigado por vocês estarem comigo em mais uma aula aqui na plataforma EADELIA Cursos Online. Plataforma esta que vai garantir com que você encontre a primeira oportunidade de trabalho e que você alavanque sua renda, seus negócios. A fim de nós conseguirmos obter isto, neste encontro de hoje, nós iremos conversar sobre mecanismos e formas de entendimento do texto, tocando naquilo que é a compreensão e a interpretação de textos. Só que antes de nós fazermos toda esta construção, não esqueçam de curtir, compartilhar toda essa demanda que nós estamos preparando com muito carinho. Bora lá! Então, pessoal, como eu anunciei para vocês anteriormente, a aula de hoje será sobre compreensão e interpretação de textos. Bom, a primeira pergunta que eu te faço é: você acha que compreensão e interpretação de textos é a mesma coisa? Se a sua resposta for sim, sinto te dizer que não é a mesma coisa, tem diferença. E uma diferença muito grande. Então, esta aula de hoje ela vai ser uma aula mais linguística, ou seja, uma aula em que eu vou te ensinar como, a partir daquilo que anteriormente nós falamos de pontuação, que depois nós vamos inclusive falar muito mais, porque o que eu trouxe ali para vocês de pontuação é o mais básico que existe, mas é claro que existem outras tantas regras que daria para eu ficar explorando por muitas e muitas horas. Agora, no que diz respeito à compreensão e interpretação de textos, é um assunto que para mim é muito importante, porque a minha área de especialização dentro de letras, nem eu havia contado para vocês, de ser formado em filosofia e depois em letras, o meu campo de especialização é o campo da linguística, o campo da linguística textual. E é tão importante este campo para mim que eu vou trazer para vocês um material que foi escrito por mim, professor Giovanni Fernandes, e pelo professor Eduardo Rodrigues, um parceiro de trabalho do qual eu gosto muito de escrever, de pensar. Então hoje eu não vou trazer à tona as professoras Pasqualini e Spadotto, nem o professor Evanildo Bechara, mas vou trazer o professor Eduardo e eu. Então eu espero que vocês gostem bastante da escrita que nós fizemos, isto no ano de 2017, então já tem um tempinho. 2017 nós escrevemos para o cursinho de Educação Popular Cardume, que é um cursinho sediado na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, porque qualquer espaço universitário é um espaço voltado para o conhecimento. Por favor, é um parênteses importante que eu preciso deixar registrado nesta aula. Não ataquem as universidades públicas. As universidades públicas elas têm muito material de conhecimento a oferecer. As universidades públicas não são celeiros de pessoas desocupadas. Pelo contrário, as universidades públicas elas produzem conhecimento e a gente precisa valorizar mais esta produção. Então, para que a gente, de fato, mergulhe em tudo isso, eu coloquei aqui para vocês só duas palavras. Vejam como eu estou sintético hoje. Textos e sujeito, porque eu quero compartilhar com vocês aquilo que foi a minha escrita e a escrita do professor Eduardo Rodrigues, um professor, como eu disse, admirável. Eu aposto que vocês amariam conhecê-lo. Então, inicialmente, olha só o que nós colocamos. Um texto, apesar de se apresentar com início, meio e fim, não é uma unidade semântica fechada em si mesma. Vamos parar aí já, né? Olha só, a gente vem aqui em texto e nós vamos escrever unidade semântica. Nossa, professor Giovanni,
O que vocês dois quiseram dizer com isso? Semântica é uma área dentro do campo das linguagens que significa o estudo do significado das palavras. Então, a semântica, ela se ocupa por estudar o processo de significação de uma palavra. Nós estamos afirmando que o texto ele não é uma unidade semântica fechada em si mesma. Nossa, mas tá. Quando você olha para um texto, você imagina aquela construção de um início, meio e fim. Todo mundo ao longo da vida já leu diversos textos. E aí você começa lendo, você vai se aprofundando naquilo, até você chegar no desfecho das informações. Só que o que eu e o professor Eduardo, nós estamos afirmando é que o texto ele não se esgota naquela unidade de papel. Quando nós estamos lendo alguma coisa e nós finalizamos, ou nós estamos ainda no entorno da história, nós precisamos levar em consideração um contexto de produção. Nós precisamos saber quem é aquela pessoa que está analisando, quem é aquela pessoa que está escrevendo, quem é aquela pessoa que está produzindo um material. Então, eu, por exemplo, trazendo um parênteses bem particular, e é isso que eu vou ensinar para vocês ao longo desta aula, para que vocês detonem na hora que vocês estiverem realizando processos seletivos, concursos públicos, vestibulares. É muito importante você saber quem escreveu aquele texto e com qual finalidade escreveu aquele texto. Isso é por demais importante, gente. Quanto mais vocês buscarem informações daquele que escreveu, em que momento histórico escreveu, com que finalidade escreveu, mais vocês vão conseguir entender como aquela pessoa traz um impacto dentro da sociedade. Então, eu, por exemplo, sou um pesquisador em termos linguísticos e literários que se preocupa a entender uma historiografia da literatura brasileira de expressão LGBTQIAP+. E aí vejam só que interessante, esse meu histórico de pesquisa, ele se dá por conta de diversas situações em que eu e tantas pessoas próximas já nos vimos oprimidos no espaço social. Então, trabalhar com este assunto, escrever sobre este assunto, é fazer com que outras pessoas entendam a importância e a dimensão de um diálogo em torno da inclusão e da diversidade. Veja como um texto ele não é uma unidade semântica fechada em si mesmo, ou uma unidade fechada em si mesma, porque quem escreve, escreve afetado pelas condições sócio-históricas e culturais em que se encontra submetido. Então, nunca esqueça disso. O texto ele não é uma unidade semântica fechada em si mesma. Então, nunca olhem mais para um texto só com início, meio e fim. Procurem saber influências, derivações, processos de pensamento em torno da textualidade. Eu e o professor Eduardo continuamos nossa escrita. Então, olha só, continuamos apresentando o seguinte aspecto de pensamento e a seguinte construção. Nós vamos escrevendo que este texto, que não é uma unidade semântica fechada em si mesma, ele, na relação com o discurso, percebe sua imensa carga simbólica, sua multiplicidade de sentidos e diferentes possibilidades de leituras, pois o texto é heterogêneo. Olha, eu quero que vocês coloquem aí cargas simbólicas. Como é que você entende a carga simbólica de um texto? Grifando, anotando. Você tem o hábito, no momento da tua leitura, de grifar e de anotar as palavras? Isso é um poderoso aliado para você responder as tuas questões nos vestibulares. Você entender quais são as ideias estruturantes,
as ideias principais dentro daquele período. E aí você vai observar como todo e qualquer texto, ele é um retalho de pensamentos. Por isso é que o texto ele é heterogêneo, tá? Ou seja, é um texto que apresenta uma multiplicidade de sentidos e de leituras. Olha, o exemplo mais concreto que eu posso te dar sobre essa questão de um texto ele não ter uma unidade semântica fechada em si mesma, dessas cargas simbólicas nos afetarem de diferentes formas e que, portanto, ele é heterogêneo, é só nós pensarmos nas Sagradas Escrituras. Vocês sabem que, pegando a Bíblia, nós temos 4 grandes evangelistas que narram sobre a vida de Jesus. 2 deles conviveram com Jesus e outros 2 não. Então, o que nós observamos? Como, apesar das passagens elas serem semelhantes, a maneira de descrição dos fatos é diferente. Se você quiser fazer este exercício, é muito interessante. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, você observará que Marcos e Lucas, que por sua vez não conheceram a Jesus, mas Mateus e João, que conheceram a Jesus, foram seus discípulos, como cada um deles tem uma forma diferente de trabalhar com a narração da vida deste homem, deste mestre. Mas, Gi, eu não sou ligado nessas questões religiosas. Eu poderia sentir isso que você está falando de uma outra forma? Você com certeza já assistiu o telejornal. Você já reparou como cada telejornal, apesar de trabalhar com as mesmas notícias, apresenta uma comunicação diferente, uma chamada diferente? Por que isso acontece? Carga simbólica, a questão da heterogeneidade. Então, cada um deles tem uma diferença. Olha, uma análise que eu fiz desde o ano de 2020 é a questão de noticiar o contágio do novo coronavírus. A maioria dos telejornais opta por começar falando do número de óbitos e depois do número de pessoas que se recuperaram após terem tomado contato com esse vírus tão letal. Outros telejornais começam falando do número de pessoas curadas para depois trazer o número de mortos. Eu, particularmente, prefiro os telejornais que trabalham primeiro com a notícia do número de óbitos, justamente para causar uma atenção na população, para entender que não se trata de um mero resfriado, mas que se trata de algo, sim, que é letal, que é prejudicial e que, às vezes, com certeza você deve ter encontrado alguém que faleceu por conta desse vírus. Eu, infelizmente, tive. Então, é importante levar essa conscientização. Mas você percebe como é diferente? Se fosse um outro professor aqui falando com vocês, conduziria de uma outra forma, chegaria a objetivos semelhantes, mas não teria essa mesma forma de organização. Você entende isso que eu estou colocando junto com o professor Eduardo, de um texto ele não ter uma unidade semântica fechada em si mesma, de ter essa carga simbólica que é diversa, que é ampla, e essa exploração da heterogeneidade? E aí vejamos o que depois eu coloco junto com o professor Eduardo. É importante levar em conta a diversidade dos leitores, as marcas ideológicas que envolvem a produção e uma leitura. Os sujeitos leitores não devem ser vistos como entes psicológicos que individualmente criam sentidos para o texto, guiados por estruturas cognitivas e nada mais. Olha, veja só, não é apenas ente
psicológico. Nossa, como assim, professor? Todas as vezes que vocês forem preparar uma comunicação, e aí, portanto, mexerem com esse mecanismo que eu vou explicar ainda para vocês, nunca tratem aquele que vai receber a tua comunicação como um ente psicológico. Como assim trabalhar com um ente psicológico? De que você vai levar a salvação, você vai levar o milagre para aquela pessoa, que aquela pessoa ela é vazia de conhecimentos e que você vai explicar como esse universo ele é redondo, bonito e belo. Cada um de vocês que estão me assistindo, cada um tem uma marca existencial que é própria. Alguns de vocês conhecem muito de informática, outros conhecem muito de obras práticas, então como pedreiros, azulejistas. Outros são exímios conhecedores da cozinha, da culinária. Já eu não tenho técnica nenhuma disso. A minha técnica é esta, que eu estou ensinando a vocês. Mas com certeza, no exercício da tua profissão, no exercício da tua leitura de mundo, você aprendeu muita coisa que eu ainda não aprendi. E aí, no momento em que nós estamos nos comunicando, é um momento em que eu preciso me abrir para o conhecimento e você também se abrir para o conhecimento. E nós dois juntos buscarmos aquilo que é uma compreensão, aquilo que é uma integralidade. Veja a beleza disso. Então não trate nunca ninguém como um ente psicológico. Ai, essa pessoa que vai me ler, ela já tem conhecimento disso. Não, sempre seja didático na tua explicação. Então, o óbvio muitas das vezes precisa ser dito, porque aquilo que é óbvio para mim, talvez não é óbvio para quem é o meu leitor, para aquele que está lendo. É por isso que com certeza você já leu algum texto e ficou depois no final com cara de bolinha, porque o cara foi muito técnico. O cara não teve uma didática de explicar cada passo, cada construção daquele pensamento, porque ele pressupôs que você já tivesse isso. Tá? Então, tome um pouquinho de cuidado, mas também não exagere tanto nas suas explicações, porque lembre, ninguém é apenas um ente psicológico. Tá, mas se não são entes psicológicos, são o quê? São sujeitos históricos. Nossa, como assim, Gi? São sujeitos históricos. Muito simples, gente. Nós vamos ler de modo diferente o mesmo texto em função das posições e papéis que ocupam dentro da atividade discursiva. Ou seja, quanto maior é o meu grau de conhecimento, maior é a maneira que eu me abro para aquilo que foi escrito, para aquilo que foi pensado, para aquilo que foi planejado. Quanto menos conhecimento eu tenho, mais difícil é o meu acesso para a abstração das ideias que estão diante do papel. Então, se hoje você se sente uma pessoa que quando lê as coisas não entende, qual é a minha dica para você? Comece do básico. E o que é começar do básico? Histórias em quadrinho, leitura de dicionários com palavras simples, e pouco a pouco você vai aumentando. Isso não é vergonha alguma. Vergonha é eu dizer que eu entendi uma coisa que eu não entendi. Então isso é muito importante, você saber qual é o teu grau de conhecimento, qual é o teu grau de limite. E aí nisso você investir pouco a pouco nessa dinâmica. Então, na primeira dificuldade, não trave. É muito importante você não travar na primeira dificuldade. E lembre disso que eu falei. Saiba quais são os teus pontos. Qual é a tua forma de estar presente dentro deste mundo, dentro deste espaço social. E nisso você vai observar o que é ser um sujeito histórico. Se nós sabemos que nós somos sujeitos históricos, agora a gente precisa entender um pouco mais de como nós, que pertencemos a essa atividade discursiva, a esse entrelaçamento das ideias, como é que a gente coloca tudo isso em prática?
Como é que a gente entende essa carga simbólica, então essa quantidade de abstração que é colocada em um texto, esse elemento da heterogeneidade e principalmente de nós estarmos inseridos no espaço do mundo, no espaço social. Então, para que a gente entenda tudo isso, a gente precisa saber o que é a leitura e o que são os níveis de leitura. Leitura, gente, é o ato ou efeito de eu perceber, de eu observar aquilo que se encontra à minha volta. Então, só o fato de eu olhar para uma pessoa, eu já estou fazendo uma leitura. Leitura não é só eu abrir um livro e decodificar palavras. Leitura é essa capacidade que eu tenho de me abrir ao espaço social. Com certeza, você já aprendeu muito com diversas pessoas que passaram ao longo da tua vida. Pensa na quantidade de leitura que você fez para além dos livros. Isso pode ter acontecido com a tua mãe, com teu pai, com teu avô, com a tua avó, com teu namorado, namorada, companheiro, companheira, irmão, irmã, amigos. Isso pode ter acontecido com muitas pessoas. E isso é a beleza da leitura. Muitas coisas nós guardamos dentro de nós que nenhum livro que a gente lesse jamais explicaria. Já parou para pensar nisso? Quanta coisa você já aprendeu que nenhum livro talvez poderia te ensinar, nenhum livro poderia materializar aquilo que foi plantado dentro de ti. E o momento em que a gente começa a perceber isso nos leva aos níveis da leitura e é onde a gente começa a entender a diferença de compreensão e interpretação. Se você achou que eu não iria responder isso, eu vou responder. É porque é importante nós sabermos toda essa base teórica que a linguística textual nos traz. Então, qual é o primeiro estágio da leitura? É a inteligibilidade. Nossa, que palavra diferente, professor. Inteligibilidade. Tá, ó, desse jeitinho. Inteligibilidade. Nossa, o que seria essa tal de inteligibilidade? Desse jeito aqui, ó, inteligibilidade. A inteligibilidade é o sentido automatizado e superficial obtido a partir da decodificação simplificada às palavras. Ou seja, você vai vir aqui e vai escrever embaixo de inteligibilidade, decodificação. Ou seja, é quando a gente abre um livro, a gente lê, ou quando a gente pega uma mensagem e a gente lê. Mas a inteligibilidade, ela é superficial. Não significa que você entendeu. Quantas vezes você já não leu um monte de coisa e no final você ficou assim, não consigo explicar. A inteligibilidade, ela é o primeiro nível daquilo que na sociedade nós chamamos de analfabetismo funcional. Felizmente, muitas pessoas na sociedade brasileira são assim. Elas conseguem ler, elas conseguem observar, decodificar o que está ali escrito. Mas se você pergunta para elas o que elas entenderam disso, eu não sei explicar. Gente, se a gente lê alguma coisa e depois a gente não consegue explicar, é porque a gente não entendeu. Então isso é muito importante de vocês observarem, tá? Todos nós passamos pela inteligibilidade, eu inclusive, claro. Então sempre que eu estou lendo, a primeira coisa que eu faço é decodificar as palavras que estão diante dos meus olhos. E eu seria muito pretensioso se eu falasse para vocês que eu conheço todas as palavras da língua portuguesa. Ninguém conhece todas as palavras da língua portuguesa. Ainda hoje, quando eu estou lendo, eu preciso procurar em dicionários o significado de algumas palavras. Sério, professor? Claro! E vou fazer isso até os meus 80, 90 anos, se Deus assim quiser que eu viva. Porque nós nunca aprendemos todas as palavras dentro de uma língua. Um dos últimos levantamentos que a gente teve
demonstra que em nossa língua nós temos 356 mil unidades lexicais, ou seja, 356 mil unidades de palavras. Vocês acham mesmo que nós sabemos as 356 mil unidades lexicais? Não tem como, mesmo que eu quisesse. Por quê? Porque do exercício da abstração nós sempre nos aprofundarmos. Então, não esquece disso. O primeiro ponto é a inteligibilidade. E aí, qual é a dica que eu te dou? Sempre quando você estiver lendo alguma coisa, primeiro leia, sem ter a preocupação de entender. Aí depois você faz uma segunda leitura, aí com muito mais atenção. Nos vestibulares, você primeiro lê o enunciado. Depois de você ler o enunciado, você vai para o texto motivador. Nunca comece lendo o texto e depois o enunciado. Por quê? Quando você lê primeiro o enunciado, você já vai com os olhos mais preparados para o teu texto para tentar encontrar aquilo que é uma possível resposta que vai estar nas alternativas A, B, C, D, quando tem 4 opções, ou A, B, C, D, E, quando nós temos 5 possibilidades, tá? Então, isso é muito importante. Sempre comece pelo enunciado. Depois nós vamos, adivinhem, para o nível da interpretação. Ah, chegou! Sim, então tudo começa com a inteligibilidade, que nada mais é do que a decodificação. Aí depois nós vamos para a interpretação. O que é a interpretação? É um sentido que é atribuído à decodificação baseado exclusivamente nos elementos explícitos do texto. Ou seja, isso é interpretação. Elementos explícitos do texto. Ou seja, depois de eu ter decodificado aquilo que eu li, eu conseguir explicar para outra pessoa, eu conseguir transmitir para uma outra pessoa. Tanto é que na hora que vocês estiverem fazendo uma avaliação, é muito legal vocês fazerem um diálogo com vocês mesmos. Quanto mais vocês fizerem um diálogo interno, mais vocês vão conseguir ter uma assertividade, ou seja, acertar aquela questão. Porque significa que você está tentando explicar aquilo que esteve presente no teu texto motivador, naquilo que foi o texto de partida para a preparação daquele enunciado e de cada uma das alternativas, A, B, C, D e E, ou A, B, C, D. Então a interpretação, ela apenas fica em torno do texto e do contexto, mas eu não busco aquilo que é uma maior raiz, eu não busco um maior aprofundamento. E aí sim, chegamos à compreensão. Gente, olha, a compreensão, vocês estão percebendo? Ela é o último nível de leitura, ou seja, é aquele que vai exigir de nós uma maior profundidade. E o que é essa tal de compreensão, professor? Capacidade de relacionar os diferentes processos de significação que ocorrem no texto e que geram conteúdos de interpretação explícita e implícita, perceptíveis em função das habilidades linguístico-históricas do leitor. Como nós vamos colocar? Elementos implícitos do texto. Ou seja, é quando a gente busca o fator ideológico, é quando a gente busca o fator de organização das ideias daquele que produziu o discurso. Ou seja, a compreensão, ela é uma atividade muito mais complexa que a interpretação. Muitas pessoas na sociedade brasileira param aqui na interpretação. Raríssimas são as pessoas que trabalham com a compreensão. Gente, o que é trabalhar com a compreensão? É observar que todo discurso tem uma intencionalidade. Tudo que sai da nossa boca, tudo que é escrito no papel é para atingir a uma finalidade. Não
Não tem essa história de, eu não queria dizer isso. A gente nunca sabe o que uma pessoa queria dizer. A gente sempre sabe o que aquela pessoa disse, o que aquela pessoa escreveu. E aí, quando nós chegamos na compreensão, a gente observa que existe muito mais por detrás de determinadas escritas e determinadas falas. É um exercício que eu te convoco a fazer. Recentemente eu li um livro, assim, emocionante o livro. Ele é um livro de literatura brasileira. Eu nunca tinha lido este livro ainda. Foi uma indicação de uma das minhas estudantes, porque além desta produção de conteúdo que eu faço para vocês que eu não conheço, mas que eu espero que vocês se apropriem de tudo que eu trago, eu tenho os meus estudantes presenciais. E depois de uma aula, esta minha estudante ela me indicou este livro, ela me emprestou e depois ela me deu. O nome do livro se chama 15 Dias e é um livro que foi escrito pelo Vitor Martins. Depois procurem, tá, gente? É um livro, assim, excelente, excepcional. E é um livro que o Vitor, ele escreve para mostrar para nós diversos tabus que existem na sociedade com nossos corpos e com a introversão, além de trazer também toda uma temática de orientações afetivas não dominantes. Então, toda uma temática LGBT, que é o que eu gosto de pesquisar, como contei a vocês. Um livro maravilhoso. E em termos de compreensão, eu primeiro li o livro, trabalhei com a inteligibilidade, com a interpretação. Depois eu li novamente. Sabe aqueles livros que a gente fica rindo, mas ao mesmo tempo a gente chora? Me emocionei muito neste livro porque eu fui buscar os elementos implícitos do texto. Fui buscar o contexto de produção. Eu fui entender cada discurso que estava ali sendo proferido para eu entender como também a minha visão e a minha mentalidade precisaria ser alterada. Você entende o que é uma compreensão? É aquilo que nos arrebata, é aquilo que nos transforma, é aquilo que nos coloca dentro da sociedade de uma forma diferente, nos coloca de uma maneira mais humana. Tenho certeza que algum filme, alguma série, algum livro já fez isso com você. Se você ainda não se permitiu essa experiência, se permita. É isso que faz com que dentro da sociedade nós consigamos produzir discursos cada vez mais voltados para o respeito da democracia e da diferença. É a compreensão que nos leva a isso. Entende como ela é muito mais profunda e muito mais complexa? Ela exige que nós nos coloquemos dentro do texto, que nós nos coloquemos dentro das estruturas de raciocínio. Na hora que vocês estiverem fazendo uma avaliação, se vocês estiverem apenas a ter a interpretação, será o suficiente. Mas se vocês quiserem crescer como profissionais e como seres humanos, vocês precisam ser aquelas pessoas que vão atrás do conhecimento, buscando tudo aquilo que se encontra implícito como pressuposto e como subentendido. Se vocês ficarem apenas reproduzindo falas de pessoas que estão presentes na sociedade, isso não vai transformar nada, gente. Porque o que adianta eu reproduzir falas de políticos, de youtubers, de pessoas que são famosas no Twitter, se eu mesmo não consigo construir a minha aprendizagem, se eu mesmo não consigo construir o meu conhecimento? Que tipo de legado, que tipo de história, que tipo de influência você quer deixar para aqueles que se encontram ao teu redor? Você quer transformar outras vidas com aquilo que você traz? Ou você simplesmente quer reproduzir conhecimentos que às vezes nem você mesmo acredita completamente? É isso que a compreensão ela acaba gerando dentro de nós. É como se fosse um chacoalhar da maneira que nós percebemos, sentimos e nos inserimos no mundo. E aí, gente, a atividade da compreensão, que é muito mais complexa,
vai nos colocar diante daquilo que é um processo de enunciação. E aí por isso que nos manuais de linguística textual, vocês irão ver uma imagem que eu gosto muito. É a imagem, eu não sou bom de desenho, tá, gente? Finjam que isso daqui é um iceberg, tá? Na imagem do manual, se diz que 10% do processo de leitura é voltado para a interpretação textual e os 90% restante é compreensão. A inteligibilidade nem entra dentro da enunciação do iceberg, porque a inteligibilidade é aquilo que eu e você aprendemos na época do nosso ensino fundamental 1, quando nós fomos alfabetizados. É uma pena que muitos de nós, depois de sermos alfabetizados, nós não quisemos investir naquilo que é um entendimento dos elementos explícitos do texto e pouquíssimos de nós quisemos buscar os elementos implícitos do texto, que é saber justamente os fatores de produção e o que mobilizou um grupo de pessoas ou um autor a escrever tudo o que escreveu. Fecho toda essa construção de pensamento com vocês, que eu espero que tenha sido transformadora e renovadora, dizendo para vocês que é possível. Muitos dos meus estudantes, quando eu trabalho com um público mais adulto, falam assim para mim: nossa, professor, a teoria é linda, no sentido do senhor falar de ler e de buscar as informações, mas o senhor não sabe o meu dia a dia. Eu acordo às 5 horas da manhã, chego em casa cansado às 23 horas, meia-noite, e aí depois eu preciso pegar no batente novamente. Eu sei de toda essa rotina, até porque não pensem que a minha rotina é uma rotina fácil. Também acordo cedo, também volto para casa tarde, mas nem por isso eu deixo de reservar de 5 a 10 minutos de cada um dos meus dias para eu ler aquilo que alimenta a minha alma e alimenta o meu espírito. Nem por isso eu deixo de, no fim de semana, dedicar de 1 a 2 horas para colocar em dia aquilo que é importante para mim, que é a construção de um conhecimento, porque a minha profissão exige isso, mas não é só a minha, todas as profissões exigem isso. Se um profissional ele fica afastado daquilo que são conhecimentos novos, ele é sugado dentro do mercado de trabalho. Eu sei como isso é difícil, eu sei como isso é puxado, mas tente fazer isso. A gente gasta horas e horas olhando para o Facebook, em mensagens de WhatsApp, em jogos. Por que não nos permitir gastar conosco mesmo aquilo que é uma construção dos nossos sentimentos e da nossa subjetividade, daquilo que vai fazer com que a nossa produção oral e a nossa produção escrita fiquem melhores, fiquem mais claras e principalmente fiquem mais tocantes. Espero que vocês tenham gostado desta aula de hoje, deste encontro. Espero que vocês saiam da inteligibilidade e que vocês busquem cada vez mais processos interpretativos e processos compreensivos, porque aqui deste lado, se nós somos professores, é justamente para isso, para ativar os processos de leitura compreensiva, os processos de leitura que mobilizam a grandes transformações pelo gesto, pela palavra e pelo toque. Se você gostou deste encontro, se gostou dessa maneira como eu apresentei a vocês, curta, comente, compartilhe nesta plataforma EADELIA Cursos Online. Aqui, um lugar onde você poderá encontrar a tua primeira oportunidade de trabalho e alavancar os teus negócios e a tua renda. A leitura é a chave para isso. Muito obrigado pelo encontro de hoje.